primeira pergunta ela é fácil de ser feita porque ela é simples. Ela é... Lucimar, explica pra gente. Navalha de Hanlon. Olha só. Nunca atribua a ele malícia jogou pra- que pode ser adequadamente explicado pela burrice. O que significa esse trem todo? Pois é, né? Parece uma coisa tão distante, né? Mas não é. A navalha de Hanlon nada mais é de você ter uma explicação um pouco melhor para aquilo que às vezes a gente atribui o mal. Então, por exemplo, você chega atrasado no trabalho. E aí, assim que você entra no trabalho, antes das pessoas te perguntarem, oi, Marcelo, por que você atrasou? O que aconteceu? Né? Já vão te acusando. Pô, Marcelo, atrasado de novo? Pô, ficou ontem até tarde no celular, o que é? Perdeu seu horário? Já vem com uma coisa negativa, né? A navalha de Hanlon, ela sugere a positividade em cima de situações. Então, ao invés de eu te acusar, de já atribuir você o fato de que você está sempre atrasado, é te questionar o porquê. Né? Por que você estava atrasado? Pode ter furado seu pneu no meio do caminho. Você pode ter tido uma noite difícil porque a sua filha poderia estar com febre. Isso é verdade, hein? Isso foi Pior que verdade. isso foi verdade. O homem tá sem dormir o final de Tem semana. 3 noites que eu tô mal, mas Na tudo verdade, bem. eu tenho uma bola de cristal que eu vou descobrindo as coisas, entendeu? Mas continua, desculpa. Mas é por essa pegada. E você acaba optando por olhar sempre a versão do outro. Deixa eu te ouvir primeiro, antes de te julgar. Deixa eu te ouvir primeiro, né, a tua explicação antes de te dar uma advertência, uma punição, né? A gente estava falando meio que do campo do trabalho. Uhum. Mas isso se aplica a tudo, em todas as situações, né? Em relacionamentos, no trabalho, em relação familiar, em tudo, em tudo. Às vezes você tá no trânsito, você toma uma fechada, você já, poxa... Você já faz um gesto obsceno em seguida. Poxa, que pessoa não muito legal, né, que veio aqui. Pera aí, gente, o Opa, microfone deu problema. Aí, tô bem agora? Oi, vocês estão me ouvindo? Você atribuir, por exemplo, você toma uma fechada no trânsito, pode ser que a pessoa estava desviando de um buraco, as ruas não são tão legais aqui assim, né? Pelo menos ali onde a gente mora, né? Brincadeiras à parte, mas ali pareceu uma guerra. A gente tem que ficar... Eu não posso reclamar, lá perto de casa tava ruim, mas já arrumaram. Lá tentaram arrumar, mas caiu outra bomba. Ainda não tá perfeito, mas às vezes você toma uma fechada e você já... É claro que pode ser que a pessoa é inexperiente no trânsito? Pode ser. Você quer se fechar de propósito? Pode. Mas aí você tem que... A fechada de propósito tem que ter um motivo, né? Eu não vou chegar e dar uma fechada... te dar uma fechada se eu não te conheço, nunca te vi na vida. Você não fez nada, às vezes, um pouquinho antes também. Às vezes você pode, sei lá, ter freado, a pessoa quase bateu no você, enfim, a gente não sabe. Por isso que tem que... a conversa, o diálogo é importante. E a navalha de Hanlon vem pra justificar isso. Vamos falar assim, deixa eu te ouvir primeiro antes de te acusar, que o termo navalha tem essa definição, assim, duas coisas, né? A navalha, ela pode se tornar duas opções. Então, você ouvir primeiro. Consultório, né? Vou puxar a sardinha um pouco agora pro meu lado. Não, eu tô aqui pensando numa coisa. Isso funciona demais no campo político. Você arruma desculpa pra tudo quanto é coisa. É um perigo. A navalha de Hanlon? A ideia. Por que você acha que é um perigo? Porque pensa bem. Ela te abre uma possibilidade também de você falar a verdade, mas você criar uma mentira bem construída. Não, mas a navalha de Hanlon, ela não vai ser construída em cima de não verdades. Mas é possível. Mas aí a gente não vai falar de navalha de Hanlon, aí a gente vai falar de política. Não, eu falei, porque pensa bem, se o político pode usar dessa estratégia que fala da máxima pra alguma coisa. Na verdade, seria até interessante na navalha de Hanlon, porque as pessoas já pré-julgam rapidamente os outros no campo político. Mas de qualquer forma, ela vai ter que vir acompanhada de um julgamento. Mas a política, ela vem você escutaria antes, né? Não, você escutaria, mas você julgaria de qualquer forma. A gente sempre julga. Então, a gente sempre julga. Então é mais fácil julgar, ué. Vou colocar um fogo no parquinho. Gente, a gente tem TV agora. Gente, e a imagem é boa.
Não, mas veja bem. Vai lá, Fagner. Assim, sem essa ideia da navalha, isso já ocorre, né? Porque as pessoas, principalmente com relação ao que está no jornal hoje, que é colocado pela imprensa, as pessoas já julgam pela manchete. As pessoas não abrem nem para ler. Então, justamente, eu queria esse é um ponto que talvez o que eu pensei chegue. Você julga só com base naquilo, mas você não procura explorar. Então, aí talvez a navalha é justamente o poder explorar. O poder você saber o além, o outro lado. Por quê? A navalha de Hanlon, ela vai vir para dizer o seguinte: opta por ouvir o lado bom e não o lado ruim. Então, quando a gente pensa isso meio que voltado para a política, eu não sei até que ponto a gente pode levar isso, o lado bom, sem você ser enganado, sem que tenha uma manipulação envolvida nisso. A navalha de Hanlon, ela vai vir para falar o seguinte: eu vou te dar o direito da dúvida, eu vou te permitir que você me fale o seu lado, mas não que você me engane com relação a isso. Não que você use da minha boa ação de te ouvir para você me enganar, para você me manipular. Vou trazer isso para um outro ambiente, que era o que eu ia falar anteriormente quando eu trago o consultório. Relacionamento. Aí você tem uma briga com seu parceiro, com a sua parceira. E aí fala, nossa, mas aconteceu tal coisa, e aí você já atribui algumas coisas negativas. Ah, porque pode ser, no caso do homem, a mulher pode estar de TPM, ou a mulher, ele está nervoso com outra coisa e está descontando, e aí você já cria uma briga com relação a isso. A navalha de Hanlon, ela vai falar para você assim, ouve primeiro o que ele tem para dizer antes de você brigar, porque pode ter sido uma interpretação mal minha, né? Vamos supor, você falou X sobre mim, você falou mal de mim, você falou mal de mim, e aí o Marcelo vem e me conta, então, Lu, eu sou fofoqueira, eu conto mesmo. ele vem e me conta, então, ele falou isso, mas ele pega só um pedaço da sua fala e me conta. Ele falou que você é isso e isso, aquilo. Antes de eu ficar assim, eu nunca mais vou olhar na cara dele, do Ciro, vou virar a cara pra ele. Agora, Já eu bloqueia. bloqueio em todas as redes sociais, em tudo. Bloque total. Deixa eu ouvir o seu lado da história. Então, Marcelo disse que você falou isso de mim. E aí? Não, mas veja bem, não tá no mesmo contexto, entendeu? E aí você me explica a sua versão. E aí eu falo, não que o Marcelo veio e falou uma mentira sobre o que aconteceu. Ele falou uma interpretação que ele deu à sua fala. Lacan, que é um amiguinho meu psicólogo, ele diz o seguinte: você tem certeza daquilo que você fala, mas nunca do que o outro ouve. Sim. Então, assim, o que eu vou escutar com relação a isso vai de acordo com as minhas interpretações, né? Então, a navalha de Hanlon, ela vai dizer mais ou menos isso. Deixa eu ouvir seu lado. E aí eu vou procurar o lado bom disso para eu interpretar toda a nossa situação, todo esse disse-me-disse. Ok, o Marcelo não teve a intenção de me criar uma briga com o Ciro não teve a intenção de me difamar. E aí, quando eu escuto tudo, eu tenho uma compreensão mais racional, não tão ignorante da situação que eu posso imaginar, falou assim, nossa, o Marcelo é um fofoqueiro, ele é um difamador, e eu nunca mais vou vir aqui, e essa imagem bonita não vai aparecer de novo, e assim vai, entendeu? Entendi. Se eu entendi bem, Lucimar, são dois pontos. Então, o primeiro ponto é ouvir atenciosamente a pessoa para dar oportunidade para ela, e o segundo é cortar pro lado positivo. Isso. Não é cortar, porque às vezes você me pergunta, Marcelo, você me xingou? Aí eu te explico, mas você ainda continua pensando negativamente. Sim. Ela fala assim, não, peraí, vou levar pro lado positivo também, eu vou escutá-lo e tentar realmente levar pra boa fé. Mas e quando a situação realmente não tem um lado positivo? Aí vem uma projeção, aí vem uma maldade, aí a gente não se aplica a isso. Não, mas às vezes, vamos supor, ela não tem um lado positivo, mas também, vamos dizer assim, o acontecimento não foi numa maldade. Mas aí toda a situação, se você souber lidar e interpretar, você pode tirar algo positivo.
Até mesmo numa situação muito Mas- Mas ele caótica. não teve maldade. Se ele, Não, por exemplo, foi não, uma, não teve foi talvez maldade. o que tá ali, ó. Foi uma burrice, talvez. Ou alguma coisa relacionada. Uma Então, ignorância, é. Pode ser. aí você aplica boa fé. Fala assim, ele só viajou, só deu aquela viajada, É. tá tudo bem. Mas assim, diferencia um pouco da boa-fé. Porque a boa-fé, às vezes, você pode estar encontrar pessoas que vão se aproveitar Uhum. da sua ingenuidade, né? A pessoa vai ser ingênua com relação a algumas coisas. E a navalha de Hanlon, ela não permite a ingenuidade. Você tem que ter os dois lados da moeda, vamos assim dizer? Uhum. Para ficar mais claro pro pessoal que tá nos vendo aí. É como se você ouvisse os dois lados. Toda história tem dois lados, Sim, né? sim. Tudo é uma questão de ponto de vista. E aí, de repente, eu gosto muito de fazer isso lá no consultório, eu escrevo o número 9. E eu ponho na folha aqui. Então vai estar o número 9 para mim. Vocês vão estar vendo um 6. Sim. A gente está vendo coisas erradas? Não. São pontos de vistas diferentes. Então, assim, não é que a minha verdade vale mais do que a sua. É que você tá de um ponto e eu estou do outro. Então, a gente vê coisas diferentes sobre a mesma ótica. E aí, a navalha de Hanlon, ela vem dizer assim, então, já que nós estamos olhando para esses pontos divergentes, vamos tentar tirar uma boa situação disso? Vamos tentar interpretar, ao invés de eu ficar brigando com você assim, é 9, e você não, é 6. Não. Você não sabe ver, é óbvio que isso é um 9, você discutindo comigo que é um 6, eu vou te perguntar por que você acredita que isso é um 6. Uhum. Entendeu? Sim. Então, por que você afirma com tanta veracidade que isso é um 6 e não um 9? Porque eu estou vendo um 9. Então, assim, são duas verdades. E a gente pode discordar e tirar lá dos bons disso. Vocês estão com uma cara de pensativo, gente? Sim, é porque Realmente eu estou pensando. Não, porque a E vocês ideia. estão pensando também? A ideia da máxima eu entendi, mas eu não vejo como tirar um lado positivo de tudo. Não, talvez não de tudo. E aí o que eu tava pensando. É o não que só do mais lado estou pensando aqui. positivo, Tá, me dá um é exemplo também disso. rede social, né? Hoje a gente podia usar ela um pouquinho mais para nossas vidas. Vamos, Geral, né? vamos pensar num exemplo recente. Hum, Infelizmente, é a tragédia que aconteceu no litoral paulista. Sim. As pessoas que faleceram. sim. Eu não consigo ver um lado positivo. Não, tudo tem lado positivo, mesmo na coisa muito ruim. Então, mas qual que é, por exemplo, o lado positivo de eu enlouquecer e te dar uma facada? Não sei ainda. Não, gente, sem facada, por favor. Na tragédia, pelo amor de Deus, não tô falando das mortes, mas talvez o lado positivo seja uma readequação da área para evitar futuros desastres. Sim, Isso é um lado positivo de uma coisa muito ruim. Sim, né? concordo. Pensar numa coisa, políticas públicas, Exato. ali que pode ser feito e melhorado Se para que não for- aconteça é, novamente. Se for implementado, é um lado positivo de uma tragédia. Brumadinho trouxe um lado positivo, que é todas as mineradoras agora não vão ter mais aquela barragem daquela mesma forma. Então Uhum. evitou novos Brumadinhos. Sim, Né? Não que seja positivo Brumadinho, Não, sim. mas derivou algo sim, positivo. a gente Não, tá falando de uma captei o tragédia. que quis dizer. Né? A gente tá pegando uma tragédia, mas qual que é o lado positivo? Ah, perder gente, as pessoas morrer? Claro que isso não é positivo. Não, sim, Né? A obviamente. gente não está falando É. da dor que isso causou nas famílias. Mas nós estamos falando no futuro, o que pode, politicamente falando, ser feito para que isso não aconteça mais. Isso é tirar algo bom, né? Se a política... Bem, enfim, não vamos entrar nesse mérito. Se a política Melhor, deixar. né? Não, aí não. Mas o que eu pensei em relação a essa navalha, eu queria também saber, o Hanlon é o nome da pessoa que Isso, Robert pensou isso? L. Ham, eu não sei o que era o L. Enfim. a gente nunca sabe o nome americano, É, inglês, ou Robert meio, né? Hanlon. É. É. Ele escreveu um livro. Ele era psicólogo também? Não, Não? não. Ele escreveu um livro falando sobre a lei de Murphy. E aí, nesse livro que ele fala sobre a lei de Murphy, da teoria, né, de que se a bolacha tá com manteiga assim, ela nunca vai cair em pé, ela vai virar e vai cair com a geleia para baixo, a manteiga para Se tiver baixo. alguma coisa ruim, vai acontecer. Vai né? acontecer, ele vem contradizendo a lei de Murphy, dizendo, não, nem sempre você vai ver por
por esse essa lado. ótica. Então, assim, nem sempre ela vai cair, entendeu? Depende. Aí tem estudos físicos que mostram que depende da altura, o peso da geleia ou da manteiga, bababá. Vem uma coisa... Da tua vontade. É, Você tá com muita vontade, aí talvez caiu, mais chance. poxa. Aí ele vem com essa teoria da navalha de Hanlon. Mas espera aí, olha pelo lado positivo disso, né? Porque, olha só, gente, agora não posso. Depois. Olha o lado positivo disso, né? De não atribuir sempre a maldade. Poxa, eu sou uma pessoa tão pessimista que tudo acontece de errado comigo. Não, é porque você tá dando ênfase a isso, né? E assim, é meio que frequência. Se você entra nessa frequência negativa, as coisas parecem que vão vindo negativamente para você. É uma coisa meio que física mesmo, né? Meio Schopenhauer, só o lado ruim da vida. Olha só, ele é Schopenhauer. Não, é que eu lembrei do meme por isso. Poxa, do meme. Não, Eu lembrei do meme. Pô, gente, desculpa aí, Tinha tudo tá? pra marcar um golaço, né? Cara, ele falou Schopenhauer, entendeu? Ele poderia... A gente teria, né? Não, porque eu lembrei do meme, que todo meme que ele aparece, ele tá negativo, Qual foi o lado por isso. positivo? Você foi honesto mesmo que pudesse contribuir para um gol. Navalha de Hanlon. Exato. Se deu a oportunidade. Nesse aspecto, por exemplo, que a gente volta um pouquinho para a eleição, em que a capacidade de ouvir era quase nula, né? Um lado pensava A, o outro lado pensava B, digamos assim. E por mais que você dissesse qualquer coisa positiva ou argumentativa, nunca era positivo. Você acha que falta isso nesse aspecto para as pessoas? Eu acho que falta tanta coisa pra política. É, Eu acho que falta tanta não coisa. pros políticos de modo geral, mas... Mas assim, né? Opa, oi, desculpa. Falta muita coisa, né? A começar com uma grande honestidade. Não ficar culpando os outros. Já conhece a síndrome Homer Simpson? A culpa é minha, eu ponho quem eu quiser. Exatamente. O Ciro tá uma... O Ciro hoje, ele tem... Inspirado. É um meme também, eu também tenho um meme. Não. Estudou a teoria? Não. Não, eu vi na internet. Eu vi na internet. Exatamente isso, a culpa é minha, eu ponho em quem quiser. E ali é bem isso, né? Ninguém... Essa última eleição, não tínhamos bons representantes, aos meus olhos, tá? Não tínhamos bons representantes, e ali era você escolher algo menos ruim, mas entre duas opções que... Então, se as duas opções eram ruins, como é que eu vejo o lado bom? Então, a gente precisa começar a pensar em política, né? Porque, assim, os candidatos... E, assim, a gente tinha duas frentes mais fortes, né? Tínhamos outros que talvez tivessem propostas e, assim, eu não sou entendida desta área, tá? Vocês me desculpem se eu estiver falando ou ofendendo alguém aí, que seja partidário, eu não sou. Mas essas poucas outras pessoas, elas não tinham voz para ir para frente. Então você tinha que fazer assim, para não ter candidato tal que vai muito contra os meus princípios, eu vou votar no outro. Ele é a minha opção? Não, não é. Mas eu não queria que o outro fosse à frente. Então você não estava escolhendo aquilo de bom que eles poderiam te oferecer. Você estava escolhendo para que o outro não fosse. Sim. A escolha era essa. Era uma escolha menos ruim. Não, assim, para não ir X, eu vou escolher Y. Mas Y te representa? Não representa. Mas nesse caso, Lucimar, são cheios de declarações e tal. O que eu fico pensando, e aí usando até a própria Navalha de Hanlon que você tem comentado, a minha opinião, às vezes, ela já ficou tão fechada e bitolada que por mais que você, por exemplo, que pense de um outro modo, diferente do meu, venha e fala assim, não, Marcelo, mas isso aqui aconteceu isso, eu já me fechei. Né? Eu já não quero, por mais que você diga não quero 2 ouvir. horas de conversa, não vou mudar meu ponto de vista. A porque eu me máxima, nesse fechei. caso, não se aplica. Você fechou um ponto de vista. Não, então, é isso que eu tô falando. Você não consegue É a ausência da Navalha de Hanlon. Isso, Que é, por exemplo, e é uma pessoa muito enciumada.
Você fala assim, eu saí, fui dar uma volta, meu show com um amigo meu, voltei. Não, você tava saindo com a mulher. Não, eu fui tomar aqui. A pessoa se fecha. Se E não encastela quer ouvir a verdade. e por mais que você argumente com bons argumentos para provar que a sua verdade aconteceu ou tá próxima, a pessoa não aceita. E é isso que eu queria ver contigo. O que acontece para que a pessoa ficasse assim? E como é que faz para que ela comece a ter abertura para ouvir com um ouvido atento, não com esse ouvido fechado? Vem fazer terapia. É a melhor coisa que você pode fazer. Porque Com veja bem. terapia. Veja bem. Num relacionamento onde um tem muito ciúme, o ciúme nada mais é do que a insegurança. E a insegurança não é que você me causa, é a que eu sinto. Entendeu? Ninguém causa insegurança. Eu vou derrubar esse negócio aqui. Hoje não sou eu, viu, Fábio? Zanetti, culpa do Zanetti, italiano, ó. Ah lá, italiano fala com a gente, mão. eu não consigo. Mas que eu tô falando? Eu vou ficar com a mão aqui, porque eu tenho aquele problema, lembra? Falei aqui. Piada interna, gente. A insegurança é como eu interpreto a situação. Então, se eu sou uma pessoa muito insegura, nada que você fale vai me fazer acreditar, porque eu vou fazer a minha verdade, porque vai ser confortável para mim. Então, eu vou ficar te questionando porque você saiu para ir tomar cerveja com os seus amigos, foi num show e você não me traiu e você não foi desonesto comigo. Eu só vou entender isso se eu tiver maturidade e segurança. Porque senão eu vou achar que você não estava num show, estava em outro lugar, cheio de dançarinas muito melhores do que eu. E aí eu vou me inferiorizar, porque aí qualquer pessoa vai ser melhor que eu. Né? Então, assim, tem muito a ver com a insegurança da pessoa que ela tem do que a pessoa que tá ali falando a verdade. Poxa, mas eu só saí do trabalho, parei ali, fui comer uma carninha, um espetinho, tomar tomar uma cervejinha, sei lá, enfim, qualquer coisa que a pessoa queira fazer. Mas eu não tava te traindo, você estava me traindo. Aí se você chega e fala assim, não, ok, eu tava te traindo mesmo. Aí, pronto, tá vendo? Mas a pessoa não quer sair daquele lugar, ela quer se ficar ali sendo vítima em um lugar inseguro para chamar sua atenção. Porque você vai ter que ficar dando mais atenção a essa pessoa, porque explicando, agradando. Não é isso que a gente acaba fazendo com a pessoa insegura? Então, se eu tô me relacionando com uma pessoa que é insegura, eu vou lá e dou uma justificativa. Olha, eu acreditei que a gente ia fazer esse podcast, eu lá na minha casa e vocês aqui. Eu acreditei nisso. Aí, errou. E aí você fala, não, e aí a gente começa a discutir por conta disso. Não, mas e isso vai me deixando talvez insegura por uma discussão de qualquer que a gente venha a ter. E aí, para chamar a sua atenção, eu vou ficar me negando. Eu vou ficar negando o tempo todo. Não, não é. Você não tá falando a verdade para mim. Mas eu tô te falando. Quem não quer entender a verdade é você. Então, assim, o que os relacionamentos nos mostram muito com relação aos ciúmes? O quanto as pessoas são imaturas para ter um relacionamento. Então, assim, quando você se propõe a viver com alguém, estar do lado de alguém, a conhecer melhor alguém, você vai buscar isso. Então, assim, a gente vai fazer nosso relacionamento como? É em cima de verdades? Você vai acreditar em mim? E aí, a partir do momento que eu te dou um motivo, a escolha é sua. Acreditar de novo em mim ou não. Mas se você acredita, você não pode acreditar desacreditando. Então, eu piso na bola uma vez com você, Marcelo, eu vou vir aqui gravar, você me prepara tudo aqui e eu não apareço aqui, não. E te dou uma desculpa qualquer. E aí depois eu falo, não, mas aí você me chama de novo e aí eu não venho, ou depois eu quero vir e você não quer. Aí você fica assim, mas será que se eu chamar ela, ela vai vir mesmo? Você fica com aquele pensamento inseguro. E aí isso é o início de uma relação tóxica. Aonde que a navalha cabe aqui? Ouvir. Mas aí você tem que estar aberto ao que o outro tem para dizer. Porque se eu estou me relacionando com você e você me dá a oportunidade de ouvir o que você tem para me dizer e eu não acredito e falo que você está mentindo, o problema já não é mais seu, passa a ser meu. Porque eu joguei de volta para você. Você me dá uma... Você pode mentir para mim? Pode. Mas o relacionamento não é baseado nas mentiras. O relacionamento é baseado
Na verdade, eu preciso acreditar em você para eu me relacionar com você. Então, assim, senão não tem relacionamentos, né? Aí vira outra coisa. Mas esse é o princípio. Então, a partir do momento que eu falo pra você assim, olha, então você me dá a oportunidade de me ouvir. Eu vou me justificar com você. Eu vou me justificar com você. Fala que Antes resolve isso aí, pode ficar Não tranquilo. se preocupe. Eu vou me Mais forte relacionar que com você. você. Eu vou prender minha mão aqui. E aí, eu não, nada que você fale vai ser verdade. A navalha de Hanlon vai entrar para ajudar isso. Então, peraí. Deixa eu ouvir o que é. E aí você fala assim, olha, eu vou sair do trabalho, vou tomar uma cerveja com os meus amigos, 10 horas eu tô em casa. Aí você chega meia-noite. Aí eu vou ficar olhando pra sua cara, mas você não combinou comigo às 10? Você chegou meia-noite, você tá bêbado. E aí vem mas você tava com alguém, você perdeu a hora. Até que ponto isso é só insegurança ou é projeção? Muito cara de adolescente fazer isso. Espera, só cortando rapidinho. Você comentou, eu vou ali tomar uma cerveja com meu amigo, tal. Aí, vou colocar um exemplo, homem e mulher, mas poderia ser a mulher fazendo isso, não o homem, tá? Uhum. Aí o homem fala, não, eu quero ser em casa, porque você tem que ficar comigo, tal. Aí ela dá uma mentirinha para sair para tomar essa cerveja com a amiga dela, mas eu tô só tomar cerveja. Por que ela faz isso? Porque ela não viu a liberdade para fazer isso no relacionamento. Isso também tá errado. Tá, ué. Tipo, Você não pode você tirar... teria que confrontar, falando, eu vou tomar e acabou a conversa. Não, o relacionamento, ele tem... Vou lá tomar cerveja. Vai. Não, mas eu falo, às vezes a pessoa não quer que você vá. Ela fala a verdade, mas a Então, outra mas não não quer quer. por quê? Por que quer que você fique com ela? Por que eu não quero? Poxa, por que eu não posso Não, sair? pode ser por insegurança, por, né? Por que eu não posso, por exemplo, né? Possessão, sei lá. Isso. Aí tem que fazer o chá. Daí tem que chamar um padre pra fazer o Não seria essa exorcismo. possessão, seria... A possessão no sentido de posse de alguém, né? O exorcista. Não seria Eu essa, fui pro né? exorcista também. Gente, vocês precisam muito falar sobre isso, hein? Mas enfim. Pô, a gente podia convidar um padre exorcista uma vez, hein? Imagina que louco. Mas eu acho que nem existe mais exorcismo hoje em dia, gente. Existe. Você já viu o padre Fábio É muito pouco caso, mas existe. o padre Fábio de Mello, esses dias não, já tem muito tempo, eu vi uma coisa dele que uma devota, a pessoa que vai uma seguidora dele, não, é a pessoa que vai muito na igreja, é devota, a devota. Não é devota é de santo, né? Uma beata. Não, Beata é Não. tipo milagre. Uma Carola, né? Mas acho que não pode enfim. mais hoje. Uma A pessoa que frequentadora assídua da igreja. Isso, vamos falar assim. Tem um pra não- católico não praticante e um católico praticante. Muito. Isso. E aí ela falou pra ele assim, não, ligou pra ele, padre, o senhor poderia vir aqui porque eu acho que a minha filha tá incorporada com o demônio, não sei o que, não sei o que. Ele falou, não, tô indo aí. Ela falou assim, ela tá lá no quarto, você vai lá exorcizar, tirar os demônios? Ele falou, eu não. Foi ela que colocou, ela que tira os demônios O padre dela, gente. regou. Eu vou tirar o demônio dos outros, que jeito, né? Sai, capeta. Mas no sentido que ele estava dizendo é o seguinte, se a gente cria uma situação, e aí eu não vou entrar no mérito religioso, tá? Porque aí cada um tem uma crença, tem pessoas que acreditam, tem pessoas que não acreditam, e aí a gente não entra nisso. Mas a partir do momento que eu atribuo o meu comportamento a algo maligno, fui eu que atribuí. Então sou eu que tenho que resolver, né? Mesmo que os demônios estejam aqui todo comigo aqui, tá, a galera aqui assim, sou eu que tenho que expulsá-los. Não chamar um... É claro, tá? É claro, fazendo uma parênteses Você é um aí. psicólogo? Não, eu tô falando... Eu estou todo ferrado. Aí eu chamo um psicólogo pra me ajudar a resolver. Eu me ferrei a vida chamando os demônios. Agora eu quero que alguém me ajude a resolver. Você sabe que quando eu fazia faculdade, isso em 1900 e alguma coisa?